Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro. Olá, sou o professor Isaldir, aqui do nosso Coletivo Bancada do Livro. Mais um vídeo aqui do nosso debate público, sempre aqui com a presença do companheirismo aqui do Serginho e também do Cipriano. Nós vamos começar mais um vídeo aqui hoje com essa temática, para a gente poder fazer essa discussão, que é o resumo de setembro, a conjuntura brasileira em foco, conjuntura social, econômica e política do mês de setembro. Né? Então, uma vez por mês aqui a gente faz um vídeo voltado para essa questão da conjuntura e nós vamos dedicar esse vídeo aqui aos apontamentos aqui do mês de setembro. Como eu disse, estou aqui comigo aqui tanto o Serginho como o Cipriano. Já vou chamar aqui o Cipriano para saudar aqui a nossa audiência, Cipriano. Olá, Serginho. Olá, Isaldir, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro. Aqui, pedi a permissão ao Serginho para trazer aqui como uma chamada urgente, que é a escalada da violência política, né? Aí, nessa reta de campanhas eleitorais municipais, e o que nós estamos vendo é a partir do exemplo dado da campanha dos debates políticos em São Paulo, que cada vez mais saiu da cadeirada, agora para o soco, né? Então, pedir aí as candidatas e candidatos para verificarem um debate democrático, sem partir para a violência, né? E agradecer a oportunidade por mais uma vez estar aqui para a gente fazer uma conversa, um diálogo sobre a realidade cotidiana, para dar nossa contribuição no sentido de melhorar o lugar em que pisamos. Beleza, bem lembrado, Cipriano. Essa questão da violência política no Brasil é histórica, né? Antes era normal, né? A violência política, a repressão, né? E agora parece que isso volta a se naturalizar, né? Como sendo normal a perspectiva, né, de violência. O candidato tem que ser viril, né, e partir para cima. E os seus também tem que ser, os seus assessores também precisam, né, estar nessa vibe aí da violência. Ô, Serginho, saudar aí o nosso pessoal. Meu povo, hoje é com tristeza que eu vou contar essas coisas, porque é com tristeza. A minha querida amiga Claudete Correntina, amiga do Isaldir também, diretora do Sindiúti, me acordou hoje cedo com a notícia engraçadinha, porque chega a ser engraçado. Tem uma senhora que trabalha na secretaria, que acho que é de ação social, que agora mudou o nome lá na prefeitura, que ela diz que os grupos que dão alimentação para os moradores de rua não deve dar, porque está alimentando características criminosas desse pessoal. E a minha amiga Claudete levantou com tudo. Não sei, parece que o nome dessa senhora é Vera, e ela está nos grupos de WhatsApp aí batendo duro. Primeiro, eu fiquei assustado, porque ela vai querer mandar logo, e eu não vou nem lembrar a história, porque teve uma época aí do período político que nós estávamos candidatando a um cargo na política, eu e o Zaldir, e uma pessoa que diria que era da cúpula pediu que nós apresentássemos currículo. E estava lá eu, saudoso Eurípides Rocha, meu amigo, professora Gersina, e o Alessandro, que é o filho do Eurípides, que eu conheci desde pequeno, olhou para mim e falou: Serginho, você está ruim. Eu falei: meu filho, se fosse só eu ainda passava, porque eu sou cara de pau, mas seu pai é uma pessoa digna, meu amigo, eu fico até com vergonha. Então, o mundo dos últimos anos para cá está chegando a uma situação maluca. Mas vamos ver até onde vai dar isso. Segunda coisa, gente, o cantor de música do campo, vou dizer assim, o Juíza, o desembargador falou, vou resumir, de que o argumento de prender o rapaz lá da Juíza era pequeno. O cara só carregou o cara que faz gambiarra no avião dele e tinha um terço de sócio da Bet meia boca lá, ilegal. Assim, gente, não pode. Nós não podemos
chegar a esse ponto. Nós estamos chegando no senso comum, eu assim diria, ridículos, ridículos, estranhos. Desculpem demorar um pouquinho, meus amigos Cipriano e Isolde, mas é porque realmente eu estou assustado. Ah, beleza, é o som do agro, né? Agora, de certo, o som do agro vai diminuir um pouquinho. Eu até estava comentando aqui em casa, Sérgio, que quando acontecem essas coisas, eles retiram as propagandas, né? Que a pessoa está fazendo da televisão, né? Aqui em Berlândia mesmo circula propaganda de rede de supermercado e que o rapaz lá que teve a prisão decretada, né, o Gustavo Lima, ele faz propaganda de supermercado aqui, aí eles tiram as propagandas e tal. É um negócio meio maluco mesmo. Mas é o som do agro aí, nós vamos ter que conviver com isso aí. Bom, como eu disse aqui, o Sérgio e Cipriano, né, a nossa temática então é essa, né, que é a conjuntura do mês de setembro, tentando fazer com enfoque mais social, econômico e político da conjuntura brasileira, né, é o nosso foco principal aqui nesse vídeo. A gente sempre faz isso uma vez por mês. Nós vamos fazer isso aqui, esse vídeo, para comentar, né, essas questões aí relativas ao mês de setembro. Pois bem, para a gente poder fazer essa discussão, eu já vou trazer aqui, né, um primeiro apontamento aqui que nós tivemos aqui no mês de setembro, já final de agosto, começo de setembro. Eu vou começar por esse apontamento aqui. Lula indica Galípolo para comandar o Banco Central. Anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Palácio do Planalto. Mandato do atual presidente da autoridade monetária termina em 31 de dezembro. Então, isso já estava previsto, né? Que seria essa pessoa que seria o indicado. E está aí, então, o Lula indicando o Galípolo para presidente da autoridade monetária, também conhecido como Banco Central Independente. Um outro apontamento aqui também que a gente vai estar fazendo essa discussão: o PIB do Brasil cresce acima do esperado no segundo trimestre, com impulso de consumo e investimento. A economia tem alta de 1,4%, a maior desde o final de 2020, diz o IBGE. Analistas elevam projeção para acumulado de 2024. Né? Uma coisa que a gente sempre traz aqui, né, que é essas questões aí do crescimento aí, né, constante aí do PIB aqui da economia brasileira. O outro que a gente vai trazer aqui, o IPCA registra deflação, 0,2% em agosto, a primeira em 2024. Resultado do índice de preço ao consumidor amplo foi impulsionado por recuo dos setores de alimentação e habitação. Esse é o primeiro registro de queda do indicador desde julho de 2023, que é a queda da inflação, né, no caso aqui, deflação. Outro aqui, Brasil e Estados Unidos tomam direções contrárias na política de juros. Entenda o cenário. Compom faz o primeiro aperto monetário desde 2022, enquanto o Fed corta suas taxas em meio ponto. Tá? Um descompasso aqui entre as perspectivas do Banco Central Independente e do Banco Central Independente dos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos o juro está caindo e no Brasil o juro está subindo. O último aqui desse bloco, Brasil sobe para segundo lugar em ranking de juros reais após a alta da Selic. Então, hoje o Brasil tem uma taxa líquida, né, já descontada a inflação, e está em 7,33% ao ano, inferior apenas da Rússia, e bem superior à média entre as maiores economias. Então, veja que a Rússia em guerra, tá, tem juros, só a Rússia em guerra tem juros maior do que o Brasil, e mesmo assim não é tanto, né? A Rússia está com 9,05, né? O Brasil 7,33, lembrando que esse juro aqui já é o descontado a inflação. Pois bem, então vamos dividir aqui então em dois blocos, né? Esse primeiro bloco, fazendo mais esses apontamentos aqui dessa agenda, desses apontamentos econômicos, né? E vou trazer aqui então
já os comentários aqui do Cipriano. Cipriano. Bom, Isaldi e Sérgio, aqui dois elementos considerar nessa análise da conjuntura que a gente está fazendo agora em setembro. Né? O primeiro, né, é que havia um grande susto, uma grande preocupação que a chegada, o retorno, né, de Lula ao governo poderia quebrar o país ainda mais no ritmo que vinha sendo feito pelo governo anterior. E os elementos da produção, né, do PIB, o conjunto dos bens produzidos e serviços, né, demonstram que ele vem numa... Nós estamos no segundo ano de governo aí, que esse segundo ano, de fato, é que se tem a colocar o orçamento aprovado pelo governo que entra, né, e começa a apontar de cada vez mais positivo. E vejo que é engraçado que nós vemos aí que quem que contribuiu aí para o crescimento do PIB vem pelo consumo, né? E na análise que se faz, né, Isaldi e Sérgio, é que se o agronegócio caiu na sua participação na composição do PIB. E nada mais claro do que isso, porque o agronegócio, via de regra, é para exportação e não para alimentação. E um dos elementos dessa conjuntura de setembro que traz é que realmente o consumo das famílias, né, contribuiu muito para o crescimento aí do PIB, né? E o agronegócio, além da crise climática, né, que são os incêndios provocados por uma grande, aí nós temos também outro elemento aí da conjuntura também provocado por alguns de forma criminosa, demonstra também uma queda na produção agrícola, da agropecuária, do agronegócio nesse momento. Então, para a gente começar, são esses elementos aí que estão postos, demonstrando que o governo caminha no rumo certo da economia, né? E o agronegócio está com os passos dados aí, pode ser cada vez mais caindo, né? Uma vez que se incide aí de forma criminosa, aumentando aí a crise climática, nós temos a questão do Rio Grande do Sul. E outro elemento, só para a gente trazer aqui, que soma também a esse resultado que nós estamos chegando agora, né, Isaldi e Sérgio, foi a retomada rápida, né, da crise do Rio Grande do Sul em decorrência das enchentes, né? E logo colocou uma política de governo que também favoreceu aí a retomada de forma equilibrada e cada vez mais crescente aí do PIB brasileiro. Muito bem. Serginho, dessas questões aí também, que o Cipriano fez um apanhado geral aí, nós também temos aí essa questão aí do Banco Central, né, que é importante a gente verificar isso, porque o Banco Central, como tem uma certa autonomia, eles querem mais autonomia agora, tem até um projeto de lei no Congresso para poder dar mais autonomia ao Banco Central, eles querem a autonomia monetária também, né? Então, isso interfere aí nesse processo, né? E só para poder acrescentar aqui, a indicação do Galípolo, que ele já está, ele faz parte do conselho de diretoria lá do Banco Central, e ele vai ser alçado agora à condição de presidente. Mas mesmo ele estando lá, nesse última reunião, que eles chamam de reunião do Copom, que foi feita na semana passada, né, ele também apoiou esse aumento que teve dos juros. Então parece que o Banco Central ele trabalha mesmo contra a população, contra o governo. Então, assim, ele anda noutra direção, né? Então, é uma questão que a gente tem que observar. E outra questão também, que é essa questão do PIB, né? A tese que a gente já debateu aqui muito, que é a tese do governo, de colocar o dinheiro na mão do povo, e o povo vai consumir. Consequentemente, aumenta a demanda e cresce a economia. Então, só para a gente poder colocar mais esses detalhes aí, ou seja... É preciso centrar bem as coisas para não dar bandeira. Primeiro é o seguinte, você acabou de elucidar. O fato do consumo, ele é basicamente gerado pela transferência de renda e o aumento de recurso irrigado nos empréstimos, tá certo? Os empréstimos, de modo geral, aumentaram né, o fluxo, então isso aumenta o consumo, aumenta. Eu, inclusive, tenho aqui, não vou debater isso aí, que esse número aí que no último mês teve uma deflação,
dizer, nós estamos preocupados, porque, por exemplo, os preços direto ao consumidor, eles não abaixaram, não abaixaram. Porque você tem duas formas de olhar. Uma é os dados, e a outra é como quando você vai ao supermercado. Quer dizer, se a carne sobe de preço, né? Embora a subida não é algo monstro, mas sobe, complica. Isso é preciso botar o olho nisso. Segunda coisa é o seguinte: eu não tinha, até então, não tinha observado uma questão de profundo desalento, que é o fato de você entrar num governo e ter a política monetária toda oriunda do governo anterior. Os nossos economistas, eu vou falar desse jeito, eles são decentes, entendeu? Então, por exemplo, caso a gente, no final do governo, perca a eleição, o economista que ficar no Banco Central vai fazer uma gestão de política monetária e ponto, acabou. Não é o caso desse indivíduo que está no Banco Central. Ele, durante a política monetária dele, durante esses 2 últimos anos, é contrário objetivamente ao governo. Contrário objetivamente ao governo. Então, isso é um fenômeno, isso é um problema. Aí, quando o Galípolo entrar, no final do ano, então ele vai gastar mais 6 meses. O governo vai ter 1 ano e meio para realinhar a economia, que é muito pouco. É muito pouco. Eu não conformo com esse negócio de ter a autonomia do Banco Central e dar a chave do copo para qualquer maluco aí. É meio esquisito. Beleza. Não, eu só gostaria também de acrescentar também, né, que essa questão, essa tendência de alta de juros, né, que essa política é uma política que está, né, como você mesmo colocou, que vem do governo anterior, né, a política de aumentar os juros na ânsia ou na justificativa de dizer que isso vai controlar a inflação e tal, isso acaba colocando num patamar, né, os juros que o Brasil se torna, né, campeão de juros no mundo. Isso não justifica. Né? O Brasil, você tem uma das maiores economias do mundo, né, onde se pratica o juro mais alto do mundo. Se você tirar a Rússia, que está em guerra, o Brasil pratica a maior taxa de juros do mundo. Então, isso justifica, não tem explicação para isso. Né? Porque as pessoas elas estão comprando, mas, por outro lado, tem produto, não tem escassez. E o que eles chamam de inflação, perto do que nós já tivemos de inflação em outras épocas, pode dizer que nem existe inflação no Brasil. Né? Nós vamos ter esse ano aí, possivelmente, mais uma vez aí, inflação abaixo de 4% ao ano. Olha, o que é isso? Para poder justificar uma política de aumento de juros. Né? Então, acho que essa é uma questão que fica claro que a política de juros ela tá vinculada aos especuladores, né? aos fundos, né, de investimento estrangeiros, fundos nacionais, mas exatamente para poder ficar dando cada vez mais lucro, né, aos especuladores. Então, essa é uma questão, que acho que é a questão central, né? Que você tem uma política que é uma política que prejudica o país, né? Prejudica o conjunto da população, prejudica o governo. Então, você imagina, o governo deve bilhões, né? A dívida interna, o governo deve bilhões. Pois bem, se o governo deve bilhões, se sobe 0,5%, né, dessa dívida, quantos bilhões a mais que o governo não passa a dever. Então, é uma situação de política mesmo, né? Não é uma questão meramente econômica. Então, está seguindo uma política que vem aí do período aí do governo Bolsonaro. Bom, para a gente continuar aqui mais uma rodada aqui de apontamentos, né, eu vou colocar aqui mais para a gente poder já fazer aqui outras observações. Deixa eu colocar aqui para a gente poder pensar aqui. Mais de 70% das novas vagas de empregos formais foram preenchidas por brasileiros inscritos no CadÚnico e no Bolsa Família. A vaga, né, para todo mundo, mas quem está indo atrás é o povo do Bolsa Família. Destaca o Wellington, que é ministro, né, do governo. Outro apontamento aqui,
A gente sempre traz essas questões aqui muito ligadas à política e também ligadas à extrema-direita, que é a questão lá do X, né, que está aí, ainda continua pressionando aí o governo. O governo, no caso, a disputa maior agora não é nem com o governo, é com o STF, é com a Justiça. As trincheiras políticas do bloqueio do X no Brasil. A decisão de Moraes é referendada pela primeira turma do Supremo. Atores da disputa de poder vão a público defender suas posições. Saiba quem é a favor, quem é contra. Então, esse aqui é o seguinte, foi a decisão do Moraes de tirar, né, o aplicativo de X, né, lá do Elon Musk, retirar do ar, porque ele não está cumprindo com a legislação brasileira. Então, é uma política que, a meu ver, acertada, né, mas para muitos, principalmente para o pessoal aí da extrema-direita, né, tá tirando a liberdade de expressão. Enfim, os caras conseguem defender o Elon Musk, mas não conseguem defender a justiça brasileira. E por fim aqui, foi da nossa troca, né, de ministro lá de Direitos Humanos. Macaé Evarista é nova ministra de Direitos Humanos, deputada estadual de Minas Gerais, é professora e é prima da escritora Conceição Evaristo. Ela substitui Silvio Almeida, demitida após denúncia de assédio sexual, algo que ele nega. Então, nós já tínhamos trazido isso aqui anteriormente, né? E aí depois aqui no final, no começo de setembro, na verdade, foi indicado então a Macaé para substituir aqui o Silvio Almeida. Pois bem, então esses aqui são os últimos apontamentos que nós vamos fazer aqui e vamos pedir aqui o Cipriano para poder já fazer a avaliação aqui, a sua análise, né, desses apontamentos. Se tiver também mais alguma coisa aí do mês de setembro que você queira citar, Cipriano, fique à vontade. Então, Sérgio, Saldi, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, aqui nós temos três apontamentos aí, que a gente pode ver o quê? Primeiro, ali quando fala da busca do emprego pelos beneficiários da Bolsa Família ou das transferências de renda pelo governo federal, isso vem no contraponto do que alguns divulgam por aí, que essa política de transferência de renda seria o favorecimento da manutenção na vagabundagem, essas coisas, outros termos que se usam, né? Vejam que é um paliativo necessário, né? Ali para, como se diz aí, desde o Betinho, quem tem fome tem pressa, né? Mas demonstra, por outro lado, que essas pessoas que se beneficiam aí buscam uma autonomia na obtenção das condições necessárias para a manutenção da sua vida e das famílias, né? Tanto é que vai aí ao encontro dos empregos oferecidos. Isso, como em relação ao nexo com a fala anterior, fortalece aí o aumento do PIB pelo consumo, né? Quanto mais recurso entra para as famílias, mais serviço se busca, mais essa alimentação, e assim vai crescendo o giro, né, entre a produção e o consumo. Ali o X, a gente fala, né, a comunicação, né, se tornou, ela já vinha, né, de monopólio de alguns grupos, e com o desenvolvimento tecnológico da comunicação, ou seja, ela se tornou cada vez mais concentrada, isso além de gerar recursos bilionários, né, de multinacionais, no domínio dos países, né, vem também no rumo de se sobrepor às soberanias nacionais, que é o caso, não querer seguir a legislação local. E aqueles que defendem, aí nós temos a polarização política, aqueles que defendem em nome da liberdade de expressão, é uma interpretação equivocada disso, né? Porque a soberania nacional tem que ser respeitada, né? E o X, você vê que ele até simulou uma outra forma de plataforma, ou de se alojar em outras plataformas e continuar com essa, e não seguir, não obedecer à determinação
do Supremo Tribunal Federal. Mas isso está bem alinhado, que, por outra parte, as instituições, o país, também consideram que é uma decisão acertada, e o conjunto do Supremo Tribunal Federal também ratificou a decisão tomada, isso preservando a soberania nacional. E aqui, em relação ao Ministério dos Direitos Humanos, a substituição aí rápida, né, pela Macaé, demonstra que uma crise rápida, se solucionou rápido, independente de haver ou não procedências, né, ao que trouxe em relação ao Silvio de Almeida, uma pessoa competente, que estava à frente aí do Ministério dos Direitos Humanos, o governo fez uma operação cirúrgica, que não deixou que isso se expandisse e fosse muito longe na crítica a essas pautas que estão aí também integrando a nova estrutura administrativa do governo federal, né? Isso demonstra uma segurança e uma rapidez como se diz, preservando aí o governo e mantendo a pauta em curso, sem perda do que vinha sendo feito pelo ministro e que vai ser naquele que é positivo e que vai ser, esperamos que vai avançar cada vez mais pela nova ministra, né? E por fim, dizer que demonstra que nós estamos vivendo um novo momento, né, que cada vez mais se consolida, né, na disputa da democracia interna e na manutenção dessas políticas que vinham sendo extintas, né? Foram extintas, né? A política que se chama aí o termo da diversidade. O governo anterior, cada vez mais, ele aprofundava a falta de apoio da estrutura do governo federal na realização desses direitos que historicamente vêm sendo conquistados e pouco a pouco se consolidando na sociedade brasileira. Então essas questões aí, né, principalmente essa questão aí sempre vem mostrando aqui também nessas análises de conjuntura que a gente tem feito mês a mês, o crescimento, né, do emprego, as pessoas estão se empregando e também aí o que acontece também é que acaba gerando empregos técnicos de alto salário e gera também muito emprego para os salários mais baixos, né? E aí as pessoas estão mudando dessa condição, né, de Bolsa Família para ter um emprego, para ter uma renda melhor, com um emprego definido, enfim. Acho que isso segue naquela linha, né, que a gente já vem discutindo aqui, ou seja. Deixa eu falar, isso é fácil de traduzir. Você conversa com um cara desse que largou o Bolsa Família e foi trabalhar no setor produtivo, ele fala abertamente, meu amigo, eu vou ter salário-refeição, convênio, férias, 13º, é muito melhor do que receber o Bolsa Família. Gente simples fala isso. Acontece que tem uma coisa por detrás disso, que é o setor produtivo que começou a se movimentar. E por isso há oferta de emprego nas regiões urbanas, de serviço e também um pouco no setor industrial que está se movimentando. Então, essa é a primeira coisa. Isso é simples, objetivo e muda. Infelizmente, as travas, por exemplo, esse negócio do Banco Central não é uma coisa simples, é uma trava feia. E isso você vê, o número é muito importante, 70%. Quanto à questão do X, eu vou dizer uma coisa para você, eu sou favorável à liberdade de expressão, todo mundo falar o que quer, bem entende. O problema do X era outro. O X era uma empresa flutuante, ele não tinha nem representação no Brasil. É preciso entender isso. Então, às vezes, a gente faz uma análise e a análise é equivocada. Não, o X não tinha representação, era como se ele tivesse uma empresa que era flutuante e não tivesse participação na legislação brasileira, ou seja, ele podia concordar ou não concordar, teoricamente ele não existe, ele só tinha o lucro. Por isso que aquela outra empresa deles, eles tentaram, o ministro inclusive tentou responsabilizar eles, para ver se assumia, que é a empresa de internet por satélite. Assim, essa coisa não é difícil de entender, é simples, as pessoas têm que entender isso. Eu vou falar uma coisa aqui que muita gente vai botar eu no prego e execrar, mas você sabe que eu não tenho por que não falar. Essa moça aí foi secretária de Educação de Minas Gerais. Eu espero que ela prove o contrário. Tá certo?
Estou sendo franco. Eu trabalhei 4 anos sob o jugo dela. Não vi algo de diferente. Sinto muito. Para encerrar, esses 3 últimos dias, Israel quebrou a banca, está invadindo o Líbano. Acho que a coisa não vai ficar tão simples, é uma coisa extremamente complicada. A gente, como humanitarista que somos, sempre pede pelo lado bom, mas não sei não. Um abraço, Isaldir, um abraço, Cipriano, e sinto dizer para vocês, o Corinthians está só avançando. Meu Deus. É verdade, essa questão de Israel aí realmente é manter a guerra, né? É o que está acontecendo também com relação à questão da Rússia com a Ucrânia, né? Então, os dois lados também querem manter a guerra, então Israel não é diferente. Eu gostei, sobre essas último bloco aí que nós colocamos, eu gostaria só de fazer uma observação. O Serginho lembrou aí que a Macaé foi nossa secretária estadual de educação, e ela também esteve no MEC, né, por um bom período. E aí tem uns comentaristas dizendo que o Lula, na verdade, fez foi trocar o problema, né? A Macaé, o que ela tem de processo, tanto da educação de Minas Gerais como do MEC, então o Lula vai ter que explicar muita coisa aí. Mas eu concordo com o Cipriano também, né, porque resolveu, não é que resolveu, né, a troca administrativa de um ministro pela ministra, no caso da Macaé, já resolve, diminui um pouco a discussão, né? É claro que a gente sempre entende que é necessário que a justiça também corra atrás aí das denúncias que foram feitas contra o Silvio Almeida. A Aniele, eles colocaram ela de férias, né? Então, ou seja, algumas ações administrativas aí para poder diminuir a crise política aí causada aí pelas ações aí do Silvio de Almeida. Pois bem, eu acho que nós demos conta aqui dos principais apontamentos aqui do mês de setembro, né? Inclusive esse crescimento do Corinthians aí que o Serginho fica colocando, né? Então acho que deu para a gente poder fazer o que nós conseguimos levantar aqui como os principais apontamentos aqui do mês de setembro. Então gostaria muito aí de pedir às pessoas que acompanham o nosso canal, que curta aí os nossos vídeos, que curta também aí, participe das nossas atividades ao vivo, né, de segunda a sábado, de segunda a sexta, geralmente entre 16 e 19 horas, aos sábados às 10 horas, temos vários programas no nosso Coletivo Bancada do Livro aqui, nosso canal tem vários programas ao vivo. Então, a gente pede sempre para você aí compartilhar, fazer a nossa mensagem chegar ao maior número de pessoas. Ô Cipriano, o Serginho já fez as suas despedidas aí, então você também já pode aproveitar aí, Cipriano. Então, Isaldir e Sérgio, eu gostaria só de frisar um pouquinho, lembrando que na nossa análise de hoje a gente trouxe o consumo, né, como um dos elementos que contribuiu muito aí para o crescimento do PIB. E final de ano, via de regra, aumenta mais a oferta de emprego, a circulação de recursos. E nesse ano tem uma singularidade que os últimos meses do ano coincidem aí com as eleições que vão acontecer, as eleições municipais, e que tem um conjunto de recursos públicos, um valor considerável, só de recursos públicos para as eleições, aproximadamente 5 bilhões de reais que vão ser injetados aí nesse final de setembro, início de outubro, e quitação das contas eleitorais até o final de outubro, início de novembro, isso e que vem de uma forma democratizada para todos os municípios, que vai contribuir ainda mais para o aquecimento local, né, da economia em cada cidade, né? Isso é uma coisa, porque há uma visão de alguns economistas que a tendência é de redução desse crescimento, de negativo, de queda, né? Mas a sinalização sempre final de ano é nesse sentido, e com esse elemento a mais, né? E deixar aí um abraço aí para um abraço fraterno, e a necessidade da gente estar sempre, né,
Sérgio, lembrando aí a questão da Secretaria Municipal aqui, né, da secretária que dá à frente, a solidariedade humana é uma questão não só de políticas públicas, mas também até de moral, né, da vida moral das pessoas, independente de religião, e nós sabemos que uma grande quantidade de pessoas estão aí na rua, não por querer, mas por necessidade, que foram empurradas para esse tipo de vida, por não ter as condições mínimas de sobrevivência, né, e deixar a construção de solidariedade, que é sempre necessária, e reforçando aí que as amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, deem aquele clique aí e faça com que essa análise de conjuntura feita outra, assim como outros programas do CBL, chegue a mais pessoas para contribuir para a formação coletiva e particular. Bem lembrado, né? Contribuir com o nosso canal. A forma é essa mesmo, né? Compartilhar nosso conteúdo, curtir. Agradecer aqui muito, então, mais uma vez, né, a parceria aqui do Cipriano e do Serginho com esses vídeos que a gente faz aqui semanal e em especial nesse que a gente faz aqui sobre a conjuntura do mês. Destacamos agora o mês de setembro. E agradecer também a todos que nos acompanham e que também que compartilhem, que curte aí o nosso conteúdo. Obrigado a todos e todas. Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro.